A arbitragem da Série C do Campeonato Brasileiro está muito complicada. Eu não gosto de falar sobre arbitragem aqui no meu canal, vocês podem acompanhar os vídeos que eu trago por aqui. Geralmente a gente não fala sobre isso, a gente fala sobre o futebol dentro das quatro linhas, a gente faz análise dos times, as chances do confronto, o que aconteceu em determinado jogo. Mas cara, depois do que aconteceu na partida entre Amazonas e Paysandu, em que o Paysandu, ao meu ver, não é nem exagero falar, venceu apesar da arbitragem, não tem como não externar minha opinião sobre o que está acontecendo nesse quadrangular final da Série C até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para que a live possa ser recomendada para cada vez mais pessoas. E é claro, quero a tua opinião, quero que o debate floresça aqui nos comentários. Não esquece de colocar aí o teu comentário, a tua participação sobre esse assunto, porque é muito importante e eu sei, é polêmico também. No jogo passado, a gente já teve muitas queixas em relação à arbitragem no jogo, que a arbitragem deixou de assinalar um gol do Paysandu porque não deu a lei da vantagem, não teve critério na hora de aplicação de cartões, e isso resultou inclusive na expulsão do próprio técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos. E assim, cara, essas reclamações já foram, beleza, o Paysandu acabou perdendo um ponto importante na disputa contra a equipe do Volta Redonda. E nesse segundo jogo contra a equipe do Amazonas, parecia que novamente a arbitragem do jogo estava sem critérios para a aplicação de determinados cartões. Mas a questão não se resume aí. Primeiramente, a gente teve acréscimos, ao meu ver, exagerados no primeiro tempo. Beleza, 8 minutos. Mas normal, tranquilo. O que talvez tenha deixado a situação muito complicada foi o segundo tempo, em que a arbitragem, olha só a sequência de situações. O Paysandu vencia pelo placar de 1-0. E aí a arbitragem aos 49 minutos marca uma penalidade que poderia dar um empate para a equipe do Amazonas. Ao meu ver, não tivemos pênalti. Mas tudo bem, a arbitragem foi analisar no VAR. Essa análise do VAR, meus amigos, demorou exatos 10 minutos. 10 minutos e o árbitro tinha dado 7 de acréscimo. Já tinham se passado um bom tempo, até porque a gente já estava com 49, né? Já tinha se passado 4. O árbitro deu 7 de acréscimo. E aí nessa análise, não foi constatado que não houve pênalti, foi constatado o impedimento do jogador da equipe do Amazonas. E aí, meus caros, o jogo se estendeu até 67 minutos só na segunda etapa. Além disso tudo, a gente teve um jogador do Paysandu ensanguentado no banco de reservas, que no caso é o Nailor. O time postou uma nota oficial falando sobre essa situação e, cara, a camisa do jogador bicolor ficou ensanguentada. A região do nariz e da boca, meus amigos, saindo muito sangue. Cara, simplesmente uma coisa absurda. E aí, a arbitragem disse que não reparou no lance, não viu a situação. Mas, cara, essa situação, esse conjunto de coisas é muito complicado. Eu não estou falando aqui de intencionalidade. Não estou dizendo que a arbitragem é mal intencionada, não. Estou dizendo que a arbitragem simplesmente não teve segurança para fazer um jogo tranquilo. Para que a gente não tivesse que, após a partida, estar discutindo aqui, por exemplo, a arbitragem. A gente deveria estar falando apenas da partida, apenas do jogo entre Paysandu e Amazonas. Toda essa situação não é só no grupo do Paysandu não, viu? Eu estava lendo comentários nas redes sociais sobre o outro grupo, né? Sobre os jogos. A gente teve muita reclamação também com a arbitragem no último jogo dessa rodada entre São Bernardo e a equipe do Brusque, que venceu por 1-0. Tivemos reclamação assintosa também de arbitragem no jogo passado, na rodada passada. Então, a questão é, muitas arbitragens sendo reclamadas por torcedores, por imprensa. É uma situação que está um pouco complicada. E são jogos decisivos. Jogos em que a gente precisa que a arbitragem passe praticamente como despercebida. Que o jogo flua tranquilamente. E o que a gente está tendo são polêmicas em cima de polêmicas, mesmo com o árbitro de vídeo nessa fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente espera que nos próximos jogos, diante de toda a repercussão, a gente tenha a escalação de árbitros mais experientes. Porque talvez seja isso que precisa numa fase tão difícil como essa, que é a fase de quadrangular final da Série C, em que cada jogo é uma final, cada jogo é disputado demais e importa muito a pontuação que você faz nessa fase aí para conseguir um acesso e se tranquilizar
para a competição. Cara, a gente está falando de decisão de futuro na vida de 8 equipes. 4 delas avançaram para a Série B, 4 delas permanecerão. Aquelas que avançarem vão ter um ganho de receita muito grande, um planejamento que vai ter sido coroado. Então não pode ficar tendo toda vez essas polêmicas numa situação como essa na Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa a tua opinião sobre esse assunto aí, que eu acho muito importante. Depois de tudo isso, Paysandu que já teve um histórico, no caso do Voaden, que ele mesmo falou em entrevista que ele errou. Paysandu já teve um histórico de erros nessa fase final da Série C e a gente espera que a coisa fique mais pacificada em termos de erro, em termos de vacilo nos próximos jogos. É isso, galera, tamo junto, até a próxima e valeu!